Graça e paz, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por apertar o play, seja no podcast, no Spotify, no Instagram, no YouTube, onde você estiver assistindo ou ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você conectou aí. A gente está nas nossas conversas aqui e falando muito sobre um dos projetos da Missão Tomando a Forma de Cristo, que é a trilha radical, né, que a gente já faz há algum tempo. E a gente tem conversado bastante sobre isso. Hoje está aqui com a gente o Estevão. E Estevão, Gogó de Ouro, está aqui com a gente. Estevão vai se apresentar aí para vocês, né? Não sei se ele vai fazer isso cantando ou falando. Não, prefiro fazer falando mesmo. Prazer estar com vocês. Falar da trilha é sempre muito bom, né? Um evento muito especial pra gente, esse projeto que a gente se envolveu. Eu participei já tem alguns anos, mas a gente vai estar falando disso. Foi bem legal. E a trilha é uma família, né? A gente acaba criando um vínculo muito grande. Então é sempre um prazer a gente poder estar batendo papo sobre isso. A gente está trazendo com os que continuaram crente, né? Quem desviou a gente não está conversando não, porque a gente não sabe o que aconteceu pelo meio do caminho. Mas bacana. Estevão é uma benção pra gente, participa ali do louvor, da trilha radical. Tem servido a Deus lá, junto com a gente. Bom, Estevão, muita gente não conhece, né, a trilha radical, ou conhece por ouvir falar. A gente tem falado muito sobre o que a trilha não é, né? A trilha não é encontro com Deus, não é um retiro de igreja normal, é um acampamento de mobilização para o evangelho, né? De pessoas que vão participar, e o nosso maior propósito é que esses corações sejam mobilizados para o evangelho. Porque o evangelho transforma, o evangelho muda realmente, radicalmente a vida de uma pessoa. A gente tem visto, tem experimentado isso. Eu brincava há um tempo atrás com o pessoal discutindo teologia e conversando. Eu perguntava se elas já viram nos olhos de alguém o momento da conversão, o momento da eleição, né? O momento da conversão, o momento em que a pessoa ali é despertada realmente para Cristo e para o evangelho. E alguns diziam, porque a maioria trabalhava só com crente, né? Falaram, eu nunca vi isso, né? E eu digo que a conversão dá para sentir o cheiro, dá para ver e dá para palpar. Quando alguém é mobilizado e transformado pelo evangelho, a gente consegue tocar. E esse é o maior propósito da trilha radical. E quando você participou, né? O que você estava aguardando, né? Você foi participar da trilha, mas o que na verdade você pensava que era a trilha radical? Na verdade, para eu participar da trilha foi uma luta muito grande, porque eu estava numa fase complicada da minha vida, algumas frustrações, estava bem desanimado e não tava bem desacreditado, né, da igreja de maneira geral. Estava com os conflitos internos assim, bem intensos. E aí quando eu conheci a trilha, quando eu fiquei sabendo da trilha, para mim seria só mais um retiro, como muitos outros já participei na vida. Então não estava nem um pouco animado na trilha, não queria ir na trilha, o pessoal insistindo, não vamos, não sei o que, vamos lá, e eu dando desculpa para não ir. Então eu estava esperando, na verdade eu estava sem expectativa nenhuma para a trilha, né? Eu não estava esperando algo diferente ou de novo daquilo que já tinha passado na minha vida. Então eu fui para a trilha sem expectativa, eu fui para a trilha mesmo desacreditado do que aconteceria lá no ambiente, né? Mas foi uma experiência muito boa. E chegando lá a gente conseguiu perceber que a proposta é diferente daquilo que a gente costuma ver, né? A proposta a maneira de apresentar o evangelho. Então essa expectativa começou a ser criada logo ali no início da caminhada na trilha. Essa expectativa começou a mudar no meu coração do que estaria por vir. E você queria que acontecesse alguma coisa? Tava tipo aquilo, vai ser mais um evento, mas o que você precisava, assim, o que lá no fundo do teu coração, o que você queria que Cristo fizesse? Na verdade, quando eu cheguei na trilha, eu, sem expectativa, já estava esperando algo clichê, por assim dizer, né? E eu estava precisando de algumas respostas de Deus no meu coração, de algumas... Tava para comprar uma Ferrari e queria saber se era... Exatamente, porque se eu faço investimento errado... Mas, na verdade, eu tava com essa dúvida no coração, de, poxa,
O que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo? Porque eu estava num momento de transição, estava pensando em sair da igreja onde eu estava congregando, e estava pensando o que eu ia fazer, com muitas dúvidas realmente, né? E ali naquele momento a trilha foi uma resposta para mim, uma resposta daquilo que Deus estava fazendo no meu coração, no lugar onde eu estava, na maneira como eu estava, aquilo que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Era algo que Deus estava usando para transformar o meu coração de fato. E a trilha foi a resposta de Deus para mim nesse sentido, de que eu precisava mesmo continuar da maneira que eu estava, procurando entender, compreender o Evangelho de maneira clara e prática, né? Porque a gente às vezes fica na teoria, enfim, mas a trilha trouxe essa coisa de isso aqui, clarificou para mim aquilo que estava acontecendo naquele momento da minha vida e deixou meu coração muito mais em paz para o que eu tinha que fazer. E sexta-feira, quando a pessoa chega, já vê que não vai ser um evento que ela está acostumada a participar, de retiro, de quem já fez encontro com Deus ou qualquer outro tipo de evento assim, ela já se dá conta de que não vai ter nada disso, né? E chega no sábado e começa a passar pelas ministrações e tu consegue definir em que momento o teu coração começou a ser... alguns é amolecido, outros é despedaçado, né? Cada um tem uma reação conforme vai vivendo o momento da trilha diante da exposição do Evangelho, né? E em que momento, como que você consegue olhar e falar assim, poxa, o meu coração foi amolecido, despedaçado, quebrado durante a caminhada. Você consegue lembrar? Eu sei que tem muito tempo, mas lembrar em que momento aconteceu isso? Não, mas na verdade eu lembro com clareza o que aconteceu, porque foi muito intenso mesmo. Eu lembro que quando a gente chegou lá na caminhada, a gente percebe, a ideia é causar esse impacto, né, esse confrontamento, que é importante, e ali eu percebi que seria algo diferente. A partir dali eu comecei a me entregar, porque eu não queria estar ali. Mas já que eu estava, né, ali, eu falei, então vamos mergulhar de cabeça, né, vamos beber a balde. E aí, numa das ministrações, até o senhor estava pregando sobre a justiça de Deus, expondo sobre a justiça de Deus. E naquele momento, parece que algo realmente começou a espremer o meu coração, para que eu conseguisse ver coisas saindo, conceitos errados, pensamentos equivocados, começou a espremer o meu coração, porque a justiça de Deus eu enxergava de uma maneira muito rasa, muito confusa. Então, naquele momento, quando foi exposto a como a justiça de Deus se dá na nossa vida e como a gente se relaciona com essa justiça, aquilo ali destruiu meu coração, meus conceitos, e eu comecei a enxergar de outra maneira. E aí, naquele momento ali, eu já abri meu coração mesmo, já sem reservas, já chorei pra caramba lá. Foi até engraçado que no momento que o pessoal tava discutindo um com o outro lá, tava rolando uma treta lá, mas eu tava no meu cantinho chorando e tentando receber tudo aquilo que estava sendo dito, toda a verdade que estava sendo exposta ali naquele momento. Então, a gente coloca que a trilha é realmente você colocar a sua vida diante da exposição do Evangelho e como ligar um holofote no meio da escuridão em cima da vida das pessoas, né? Sem a pretensão de querer apontar para a pessoa os erros dela. E de que ela chega à conclusão do seu estado, da sua vida, e que ela receba do próprio Cristo o que ele pensa sobre ela, o que ele pensa sobre a vida dela. E o bacana, né, uma das coisas que acontece é que diante de todas as desculpas, né, o Evangelho vai quebrando tudo isso. Sim. Não, eu faço isso porque, na minha opinião, tem que ser, a igreja é desse jeito, a vida cristã pode ser desse jeito e tá. E no final tu vai chegando à conclusão de que o cara ou é legalista demais ou ele é liberal demais. Então o Evangelho vai quebrando essas desculpas, destruindo argumentações do coração sem base bíblica, né? Sim. E como às vezes são muitos jovens que participam, a gente vê Deus quebrando
essas conclusões da vida tirada em cima, às vezes, de pensamento raso, sem reflexão. E o Evangelho traz resposta para uma juventude perdida, uma juventude que não sabe para onde está indo, né? Sim, é interessante que a gente costuma dizer que o Evangelho a experiência da conversão é como se estivessem colocando um espelho na nossa frente. O Evangelho mostra pra gente quem nós somos de verdade. E a proposta da trilha é mostrar justamente isso. É expor o Evangelho, expor as verdades do Evangelho, para que isso revele a nós quem nós somos de fato. E a partir daí a gente começa a enxergar o tamanho do nosso pecado e o tamanho da graça de Deus, consequentemente. Olhar para você mesmo de uma maneira honesta diante daquilo que a Bíblia diz. E a partir daí você começar a abandonar alguns conceitos e a permitir que Cristo seja forjado no teu coração. Uma das coisas que, quando a gente pega sobre as etapas, né, da trilha, a gente vê muitas pessoas com um conceito sobre a Bíblia como se fossem histórias desconectadas. Sim. E a gente tenta criar a narrativa do Redentor, né? A narrativa da redenção, do que Cristo está fazendo, do que Cristo fez. Como uma história linear, né? E quando você pega da criação e chega até a crucificação e depois a realidade de você viver em missão por Cristo, né, pelo que Ele fez, a pessoa parece que abre às vezes o entendimento e vê assim, pô, peraí, não se trata só de mim. Deus está fazendo esse trabalho antes da fundação do mundo, eu sou convidado a ser cooperador de Deus na missão dele, naquilo que ele está fazendo. E como que você se conectou à obra de Deus, né? Porque a gente vê o pessoal falando assim, a obra de Deus tá na igreja, pregando no púlpito, tocando violão, tocando bateria, cantando, ou fazendo alguma coisa, ou indo evangelizar, ou sendo líder de um departamento ou de um ministério. Só que a obra de Deus, né? A obra é de Deus, né? O que Deus está fazendo. Como que você se conectou à missão de Deus, à obra de Deus? Depois disso, você foi despertado para isso, para a obra de Deus e para a missão de Deus, no contexto mais amplo, né, do que é a obra de Deus? Sim. Porque no dia a dia da igreja, no cotidiano, naquele ativismo da igreja, a gente acaba fazendo muita coisa para nós mesmos, né? Os nossos trabalhos acabam tendo fim em si mesmo e não na glória de Deus. Quando a gente enxerga que tudo aquilo que a gente faz tem um propósito e precisa ser intencional na pregação, na exposição do Evangelho, a gente muda a perspectiva. Eu sempre fui envolvido com música na igreja, minha vida inteira, sempre estive tocando, ministério de louvor, para lá e para cá, em algumas igrejas, e eu comecei a perceber o quanto eu estava cheio de vaidade, né? Eu dizia que não, achava que não, mas essa vaidade, a necessidade de estar num evento, de tocar num evento, e o significado disso tudo, isso começou a ser transformado de maneira muito radical no meu coração, né? Desde montar o repertório, montar uma ministração, composição de uma música, tudo isso começou a ser transformado. A maneira como você enxerga o seu trabalho na igreja, a obra na igreja, quando você entende as verdades do Evangelho, isso muda totalmente. Então, nesse momento, a partir da trilha, com esse envolvimento, com o louvor da trilha, com esse bate-papo do significado da adoração, o significado da gente estar ali tocando um violão ou cantando uma música, isso começou a fazer muito sentido na minha mente, né? E de fato me despertou para a necessidade de pregar através da música também, né? E de se colocar como alguém que está de fato disposto a pregar o Evangelho, mesmo que não seja uma mensagem fácil de ser pregada, através das canções, através das ministrações. Por que alguém deveria participar de uma trilha radical da vida, né? Pelo menos participar de um evento como esse uma vez na sua existência, né? Ou falar igual o Jonas Madureira, por que essa pessoa não pode deixar essa vida antes de participar da trilha radical? Olha, no meu contexto de vida dentro da igreja, houveram muito pouco confronto, muito pouco confrontamento direto, sabe, com discipulado, aquilo que você faz e aquilo que você precisa mudar radicalmente diante daquilo que a Bíblia diz. E é isso que a trilha faz. O que a trilha fez comigo foi tirar de mim aquele cotidiano, aquela cultura do crente
que vai na igreja, que vai na IBD, que canta no louvor, enfim, para de fato colocar um evangelho prático no nosso coração. A trilha, ela traz pra gente um confrontamento da realidade das coisas, da realidade daquilo que está acontecendo, não só no nosso coração, né, mas naquilo que está acontecendo na nossa volta, né? A gente começa a enxergar a nossa família através do evangelho, os nossos amigos, os nossos relacionamentos. Então esse confronto traz pra gente um amadurecimento muito grande. Por isso, participar da trilha é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer antes de deixar essa vida. Bom, se você quiser participar da trilha radical, vai ter em algum lugar aí o link para você se inscrever. Não sei quando você vai estar vendo, ouvindo, né, esse bate-papo, mas se você quiser participar, acesse aí nossas redes sociais, o site, você procura aí por Missão Tomando a Forma de Cristo, Missão TFC, ou só Tomando a Forma de Cristo, que você vai nos achar aí na internet, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, e Deus vai derramar graça sobre você, e você vai poder participar dessa caminhada redentora, né? E você vai ter um encontro com o Cordeiro Jesus, e espero que a sua vida seja impactada pelo Evangelho e para a missão de Deus, para que você seja usado por Ele. Estevão, brigadão aí por participar com a gente. Prazer. Espero que você sempre esteja aí conosco trabalhando, nos ajudando. E se um dia a trilha radical acabar, né, o reino de Deus não vai acabar, a missão não termina enquanto Cristo não voltar, e a gente está conectado fazendo isso daí, ok? Amém. Um grande abraço aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Estevão. Amém. A gente fica com Deus. Foi um prazer estar aqui, batendo esse papo. Sempre bom. Amém. Um abração, paz.